Bem-vindos a Ponte para a Férias, sou a Deusa do Sol, esse é o seu canal de conexão com seres encantados, e hoje eu vou servir para vocês polêmica. Sempre vai rolar algum programa polêmico aqui, mas para fazer vocês questionarem muitas coisas. Vamos lá. Nós estamos chegando na época da Páscoa cristã aqui. Eu sei que dizer Páscoa cristã é redundante, mas vocês vão entender por que eu tô falando dessa forma. Pra gente entender primeiro esse simbolismo da Páscoa, a gente tem que entender um pouquinho de história e também um pouquinho de geografia. Vamos lá. Lembrando que eu sou pagã e eu sigo fielmente a Roda do Sul. A Páscoa é uma celebração católica que até hoje o Vaticano usa uma regra muito antiga, que é ser comemorada na primeira lua cheia após o equinócio de primavera. É Páscoa lá no hemisfério norte. Aqui, gente, até então não era para ser Páscoa, não. Então vamos lá. Vamos primeiro começar com a geografia. Aqui nós acabamos de passar pelo equinócio de outono. Vale lembrar que essa comemoração de equinócio que a gente vive hoje é quando dias e noites são iguais. Essa celebração que a gente vive hoje, de equinócio, que na bruxaria atual é conhecida como Mabon e Ostara, ela já é o ápice da estação. É quando realmente já está dia e noite igual. Ela não é a entrada da estação. A entrada da primavera é no Imbolc, a entrada do outono é no Lughnasadh. Aqui no hemisfério sul, Lughnasadh foi o quê? 1º de fevereiro. Esse marco. Então agora já atingiu a totalidade, o ápice da estação. Então atualmente a gente segue esse modelo e que ser comemorado o equinócio de primavera nessa data de 20 e 21 de março e a Páscoa no hemisfério norte, 20 e 21 de março. Ok, até aí. Fechou? Beleza. Pois bem, nós somos um país colonizado por países europeus. E, muito criativo, o nosso povo fez o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. Copiou e colou tudo, exatamente tudo igual das celebrações do hemisfério norte. Então, aqui no hemisfério sul, a gente está em pleno outono, fazendo uma celebração de primavera no hemisfério norte. A Igreja Católica, isso historicamente também muito sabido, o que ela fez? Pegou todas as celebrações pagãs, pegou para ela e colocou a celebração dela em cima, com os nomes dela, a fim de eliminar o paganismo europeu. Mas até hoje eles seguem regras pagãs, como essa, da lua cheia, depois do equinócio, e até hoje eles seguem símbolos pagãos. Então a gente tem aí, qual é o maior símbolo da Páscoa? Ovo e coelho. Você sabe por que o símbolo da Páscoa é ovo e coelho? Vamos lá. Lá no hemisfério norte, quando chega a primavera para eles realmente é muito sagrada. O animal que mais tinha em abundância nessa época para ser caçado era o coelho. O coelho, além disso, de ser um animal abundante nessa época, uma caça fácil, para se alimentar depois de longos meses de inverno que você não podia plantar nada, fazer nada, porque o inverno lá fora é extremamente rigoroso, as pessoas ficam muito dentro de casa, acolhidas, recolhidas, não conseguiam fazer nada da atividade agrária do dia a dia, das socializações e afins. Quando tinha primavera, a coelho estava em abundância, vamos caçar. E coelho também representa muito a fertilidade. Ele se reproduz muito rápido. Então a primavera tá aí, trazendo a renovação, o verdinho tá de volta, a gente tem abundância de lebre, a gente tem um animal muito fértil, se reproduz. Tá aí o nosso símbolo da Páscoa. Um outro símbolo também são os ovos. Os ovos marcam a vida a ser gerada, a ser fecundada. O óvulo da mulher, o ovo da galinha. Por aí vai. Então, o ovo de Páscoa, a vida em renascimento. Ainda dentro da celebração, a gente tem essa visão do renascer da vida. Lembrando que
No solstício de inverno, a gente teve a vitória da luz pela sombra, que é quando marca o nascimento do Deus. A gente vê em várias culturas que Buda, Krishna, Jesus, todos eles são trazidos como se tivessem nascido nessa época de solstício do inverno. Que hoje a gente não vai aprofundar aqui, mas eu preciso que vocês entendam a lógica. A parte escura do ano, ela é voltada para o mundo espiritual, para esse recolhimento, para a conexão com o divino, para nascer o espírito. Quando a gente fala da primavera, do renascimento da vida, a gente está falando do renascimento da vida material, da vida encarnada, em que as pessoas voltavam a trabalhar, voltavam a semear, voltavam a cultivar, voltavam a se relacionar, em que tudo estava fértil, as pessoas saíam, se envolviam. Então, a primavera, que na primavera tem esse lugar do renascimento da vida, e até hoje lá, para as pessoas que moram na Europa, eu tive essa conversa com pessoas de lá, até hoje ela é sagrada por isso, porque o inverno é muito difícil. Então, quando eles voltam a viver, a ficar alegres, a conversar com pessoas, por aí vai. Então, a primavera tem esses símbolos, né, que até hoje as pessoas reproduzem, né, sem saber o motivo, mas que vem desse lugar do paganismo. Inclusive, são símbolos de uma deusa germânica, anglo-saxã, a deusa Eostre. E em inglês, Páscoa é Easter. Oh, por que será? Por que será? É uma deusa que traz esse lugar da fertilidade, da jovialidade. O deus pagão agora está na sua juventude, ele está vivendo a vida encarnada. Curiosamente ou não, não só dentro da celebração das estações, que nós, né, copiamos tudo como se fosse o hemisfério norte, mas também os signos. Pois é, minha gente, o signo de Áries, ele entra quando? No equinócio de primavera, de outono. Áries é o ímpeto, é o começo, é o rompimento, é o que? O signo jovial, cheio de energia, tudo mais, o eterno Pertepã. Quem entra no equinócio de primavera no hemisfério norte? Olha que coisa. E logo em seguida a gente vai ter o signo de touro, o despertar da terra, né? O ato de você ter prazer em viver a materialidade, você ter essa semeadura, você tem esse lugar conectado com a abundância, com o prazer, um pouco ali com o sexo, bem Afrodite que nasce das águas e agora tá na matéria. Olha, gente, não é coincidência, porque até os signos, eles foram criados, né, esse conceito de astrologia, ele foi muito criado e estruturado conforme os ciclos sazonais do hemisfério norte. É importante que vocês entendam isso, essa parte histórica geográfica, para vocês verem como que também os signos refletem as celebrações da natureza. E eu sei que os astrólogos, a pessoa vai me sentar ao pau, que a gente vai me odiar. Mas é verdade, tá? É verdade. Vocês podem olhar direitinho como esses signos se comportam e como que tá na época do ano relacionado ao hemisfério norte. Então eu vou trazer aqui um outro exemplo. Vai chegar lá em outubro, o famoso Dia das Bruxas, Samhain, Samhain. A gente tem o que? O signo de Escorpião entrando, que é o meu signo, inclusive. Que é o que? A morte, a transformação. É a conexão com outro mundo, com o misticismo, com o ocultismo. Tá? Então a gente tem essas simbologias. Inclusive há uma simbologia que eu andei estudando, que o nome Páscoa, como a gente conhece, além de ter essa relação com a deusa Eostre, também tem uma relação com uma celebração de passagem dos judeus, que celebrava a passagem do povo de José lá pelo deserto. É um nome que eu não sei pronunciar, mas que muito parece com o nome Páscoa, que a gente pronuncia hoje. E tem essa visão do sacrifício do cordeiro. Áries é o cordeiro. E aí a gente tem esse lugar que marca a transição da parte escura, a parte clara do ano, com a parte escura. Ela é dedicada, ela é mais conectada ao mundo espiritual, a esse sacrifício
do espírito para viver a matéria, para encarnar na matéria, para ter o prazer em viver na matéria. Então há uma vertente que diz que essa simbologia do sacrifício do cordeiro está relacionada ao signo de Áries, como esse sacrifício que o espírito faz para viver a materialidade aqui, para viver a encarnação. O fato é que várias celebrações que a gente conhece hoje como os feriados católicos são de origem pagã. E aí isso muito me entristece, me incomoda, que as pessoas não questionam mais. Não procuram saber um pouco de história. Que inclusive até o nosso calendário atual, ele já mudou tantas vezes que nem era assim antigamente. Então, por isso que o Vaticano ainda segue essa regra da lua cheia, né? Porque naquela época o calendário não é como é hoje. Né? Antigamente em Roma, o calendário tinha 10 meses. Quando já veio o nome outubro, novembro, dezembro, 8, 9, 10. Né? E aí depois entrou julho e agosto em homenagem aos imperadores. Então esse calendário atual que a gente usa hoje, ele foi estruturado em 750 depois de Cristo, alguma coisa assim. Nessa época. Ele até é relativamente recente. Então, agora vou à parte da polêmica. Explicado partes históricas e geográficas, vamos à polêmica. A gente está no outono, em que a Terra está se recolhendo, em que a gente está preparando para morrer, em que a gente está colhendo o final aí das nossas coisinhas, está começando a praticar o desapego, né? Porque o outono ele pede desapego, ele pede para você tirar as coisas mortas e velhas, além de você praticar a sua colheita. A gente está indo para o ciclo de morte na nossa natureza. E aí, lindinhos, vocês vão lá comprar o ovo de Páscoa, porque é muito bom comer chocolate. Realmente é maravilhoso comer chocolate. Mas olha toda a simbologia que eu falei para vocês. O que o ovo representa nessa época? Na primavera? A vida a ser fecundada. Né? A fertilidade, a vida a surgir. Mas nós estamos no ciclo ao contrário. E aí você, meu querido praticante de bruxaria, isso que eu falo para você com sacerdócio, o buraco é muito embaixo. Você quer seguir uma vida mágica? Você seguir a vida mágica todos os dias, em vários detalhes. A gente que segue uma vida mágica, e isso é uma visão da bruxaria, tá? A gente segue uma vida mágica ali, que a gente vai ritualizar com a natureza, a gente vai ciclar com Gaia, vai realmente, né, ter nossa vida ali conectado aos ciclos naturais, que a gente já é iniciado nisso. Se eu comprar um ovo de Páscoa e botar na minha casa, eu não tô comendo um ovo de fertilidade, eu tô comendo um ovo da morte. E é essa a chave da nossa polêmica aqui. A gente já começa aí, né? Já sou pagã, já não celebro coisas católicas. Mas a simbologia do ovo, do coelho, da lebre, o renascimento da vida, não condiz com o ciclo que nós estamos vivendo. Trazer esse símbolo da renovação da vida para uma vida mágica pagã é trazer, na verdade, a desgraça para minha casa. Mas não falei que vai ter gente aqui que vai sair me odiando e vai achar que eu tô sendo demais. Mas gente, uma responsabilidade muito grande quando a gente é iniciado nesse caminho. Entender essas simbologias, entender os ciclos e ir contra, faz parte, ir contra a uma cultura que não é para nossa realidade sazonal. É difícil, né, comercialmente falando, as pessoas têm filhos, o filho quer, o filho vê, mas o que eu faço? Né, vou falar pra vocês a minha prática. Se eu realmente quiser ter um ovo de Páscoa, primeiro que eu não compro. Só se alguém quiser me dar. E antes de eu chegar na minha casa, esse ovo vai ser inteiro quebrado. Na minha casa não vai entrar esse simbolismo, porque eu estou ciclando com Gaia, com outono. Se eu trouxer isso pra minha vida, eu vou estar comendo um ovo da morte. Eu não vou estar trazendo prosperidade e abundância pra mim. Pra minha casa, pro meu lar. Eu tenho amigas bruxas que têm filhos que ela é até mais rígida que eu. Ela até compra o ovo de Páscoa, mas ela só dá na primavera. Para os filhos entenderem essa conexão com esses símbolos, com essa celebração. Por isso que eu falo que na Páscoa cristã, porque para os pagãos, essa simbologia, né, ela tem outro lugar. Ela tem um lugar de pintar ovos com
símbolos de fertilidade, você presenteava esses ovos. Ela tem, sim, esse lugar do renascimento da vida, mas não como uma visão de sacrifício, sabe? Por mais que a gente entenda a parte filosófica, que a parte escura do ano ela é dedicada ao espírito, à conexão espiritual, ao nascer da alma, não é um sacrifício viver a matéria. Não é para ser algo ruim, é para ser abençoado. Dentro do paganismo, o mundo espiritual e o mundo material, eles não são diferentes. Eles são unos, eles são complementares. Então, é um prazer viver a matéria. É o prazer que Touro traz, que Afrodite traz. É um prazer viver a matéria. É um prazer eu poder ver o sol, a vida, eu conversar com as pessoas, eu poder me relacionar, eu poder amar, poder cultivar a minha vida e a terra, poder semear coisas novas, porque no inverno eu entrei em contato com o meu espírito, eu me recolhi, eu revi minhas coisas, minha vida. Agora eu vou começar a expandir, né? Se conseguir as estações do norte, na primavera e no verão, você vai começar a expandir e compartilhar com o mundo aquilo que você acessou no inverno. E agora, no Hemisfério Sul, a gente vai estar entrando nesse ciclo de recolhimento, que a gente vai acessar o nosso espírito, rever nossa vida, rever nossas coisas, ver se o nosso plantio foi bom, foi prazeroso, está rendendo bons frutos para passar o nosso inverno. Então, por isso eu falo para vocês, como bruxa, como pagã, como magista, muito bom com meu chocolate, maravilhoso com meu chocolate. Mas se atente ao símbolo, se atente à comemoração. Eu não tô aqui para ser intolerante em nada, mas sim, em alguns pontos eu sei que isso vai ser visto como radicalismo, mas eu vejo a importância disso. Quando a gente celebra a roda da vida, para além de uma fotinha no Instagram, para além de uma ação comercial, sabe? Quando a gente realmente tá ali e uno com a natureza, porque isso é paganismo. Eu falo para vocês aqui várias e várias e várias vezes. A roda da vida é uma magia muito poderosa, embora seja vista hoje em dia só como mera celebração, como algo a ser postado, como algo a ser vendido. E não, gente, a roda da vida é uma iniciação espiritual muito profunda. Cada ano que a gente passar ali para aquela roda, para aquele ponto da espiral, a gente vai acessar cada vez mais conhecimentos, mais saberes. A gente vai se aprofundar cada vez mais em nós mesmos e vai melhorar a nossa vida. Já falei para vocês, eu conquisto muita coisa celebrando a roda do ano. Mas mais do que conquistar a vida material, são as conquistas espirituais, as conquistas pessoais como ser, como alma. O material vai refletir o meu espírito. É uma magia poderosa, é uma magia que precisa de mais atenção, que precisa de ser olhada mesmo como algo prazeroso, importante e tudo mais, e que precisa ser vivido todos os dias da nossa vida. Vamos já viver uma vida mágica, sacerdócio, inclusive. A magia, ela está presente nos mínimos detalhes de tudo que você faz todos os dias. Uma magia que já me falaram muito, eu gosto, eu já fiz essa magia. Agora chega essa época de outono, agora que a gente vai desapegar, a gente vai limpar a casa, vai tirar as coisas velhas, tá? Vai praticar o desapego. Mas quando for chegar lá em Samhain, a gente se livrar de calçados velhos. Você está se livrando de caminhos que não te servem mais. Ou você vai deixar esse calçado em algum lugar que você quer se firmar ali. Você vai deixar lá. Eu deixei, né, no Samhain, né, no meu Samhain, eu deixei o calçado meu lá na Islândia. É uma magia. E é uma coisa simples, você tá deixando o calçado. Magia, para ser vivida, ela não precisa ser vivida e vista, né? Ela não precisa ser aquele altar luxuoso, não precisa ser um ritual gigante. A magia, ela acontece nos mínimos detalhes. A verdade é essa. Nas coisinhas ali, todo dia, você fazendo um pouquinho todo dia, a magia, ela vai firmando na sua vida. Isso se torna um ritual, isso se torna hábito.
falando de encantaria nessa época, no outono os encantados são bem diferentes dos encantados da primavera, porque a galera da primavera é bem jovial, bem alegre, trabalha com essa energia é muito rosa, sabe, da jovialidade, da sensualidade. E no outono é uma galera que já começa a ficar um pouco mais séria. E eu percebo muito que no outono eu trabalho com encantados que vão trabalhar remoções de ilusões, bastante. Que trabalho com magia de tempo, de você entender o próprio tempo, inclusive, de desapego, de morte, de fim de ciclo, mas também, assim, é um pessoal encantado no outono que eu vejo que eles trabalham a materialidade ali também, como esse lugar da conquista, do fim de ciclo. Quando eu falei pra vocês, um pouco no programa lá sobre o equinócio de outono. Então, são portais diferentes nessa época de equinócio. Os véus não são finos, igual em Beltane e Samhain, tá? É só nessas épocas que o véu é bem fino. Mas a gente tem um comportamento dos encantados, dos contatos que eu tenho nesses últimos anos são bem diferentes. O pessoal que eu acesso agora não é pra galera que eu consigo acessar, na época de primavera, assim. Porque eles vão trazer esse lugar já da preparação para a morte. Então, se vocês querem ter mais contatos com esse pessoal, a gente tem algumas alquimias de outono, que eu confesso que eu gosto bastante, né? A gente tem o Ventos da Esperança, que é um pó de Samhain, que é um pó de fim de ciclo, para você fazer a Elsa e dar let it go. Deixar as coisas morrerem, desapegar, assim, desapegar mesmo. Essa alquimia é para quem tá muito apegado ao passado, não consegue saber de mágoas, precisa encerrar ciclos e não consegue. A gente também tem a Senhora das Fúrias, que é uma alquimia bem assim também nessa época escura do ano, que ela é para quem tem muito pensamento obsessivo, quem desconectou de si mesmo, quem vive fora do eixo do tempo interno, assim, sabe? Quem se compara muito com o exterior também. E a gente tá com uma nova, que é a Breeze. Essa ficou pronta no equinócio de outono, que é uma alquimia de alívio. É uma alquimia bem de confiança. Eu falo que ela é uma alquimia bem assim, cara, eu trabalhei. E, tipo, sabe quando você... consegui, sabe? E ela traz uma confiança, uma entrega muito, dei meu melhor, mas bem esse lugar da confiança, da entrega que às vezes a gente precisa para superar alguns traumas, coisas que a gente às vezes não consegue deixar tanto para trás. Ela te ajuda a dar esse empurrão assim do tipo, confia, sabe? A terra tá embaixo do seu pé, ali, confia. Ela traz bem esse alívio. Eu fiz ela bem para esse lado da parte mental emocional, de medo, para trabalhar medo, trabalhar trauma, mas bem alívio mental ali, bastante. Então, se vocês quiserem, né, a gente tem aí essas alquimias lá no nosso site, www.adesorosol.com.br, né? Se vocês quiserem conhecer mais sobre o mundo outonal dos seres encantados, a gente também tem um livro, Arlene Nashi, que fala um pouco como funciona no mundo dos encantados essa estação do outono, quais são os encantados que eu tive mais contato, né? Tem uma que eu tenho muito contato nessa época de outono, que é a Cuca, uma Cuca. Eu amo ela. Foi um choque, assim, encontrar com ela a primeira vez, foi um choque. Ela é uma das várias cucas, né? E são, geralmente, vou falar agora de fada, né? As fadas que eu vejo nessa época de outono são fadas muito mais sérias, mas muito sábias, muito sábias. Tem uma energia, quem é do Panteão Celta, que cultua muito o Panteão Celta, vai lembrar muito de Karlag, que é a senhora, né, do inverno, a parte escura do ano ali. E eu gosto bastante dessa galera. Uma vez que você entende eles, assim, que eles são mais taciturnos, assim, você aprende a lidar com eles, eles te ensinam muito. Eles te ensinam a ter muita paciência. Eles te ensinam a olhar as coisas como elas verdadeiramente são. Porque o outono, ele vai jogar muita verdade na sua cara, sabe? O outono, ele tem muito isso, de tirar as ilusões, tirar o véu da ilusão. Até porque quando a gente for chegar em Samhain, pra gente acessar o outro mundo, a gente tem que conseguir ver as coisas, né, os encantados, o mundo espiritual como ele realmente é. E também passar as mãos e chegar, porque agora o trabalho de sombra realmente pega, viu? Então é isso, gente, até a próxima.
Um beijo, até mais, acesso ao site, conheça nossa alquimia, nosso trabalho, vocês vão gostar bastante. Beijos!